Fala, tropa! Já pediu a forneria original? Não! Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Vral! Vamos só analisar aqui os jogos da Copa do Brasil, pode ser, não? Pode ser. Vamos. Copa do Brasil, então, cara, que tem a semana já muitos jogos, né? Tem um jogo adiado, 2 jogos adiados, não é isso? Quando as questões do Rio Grande do Sul, o Grêmio enfrentaria o Operário, né? É isso, né? Isso. No segundo jogo, o primeiro jogo foi na casa do Operário, foi 0-0, lá no Paraná. O Internacional era contra o Juventude, então o jogo não teve nem a ida. Nem a ida e não teremos a volta nesse momento. Ao longo da semana temos Criciúma e Bahia na quinta. Jogo interessante. O primeiro jogo foi 1-0 Bahia. 1-0 Bahia em na Salvador. Fonte Nova. Então, assim, Jogando no Heriberto Rios. É um jogo perigoso, né, pro Bahia. Bahia é favorito, mas tem que... O Fluminense enfrenta o Sampaio Corrêa, venceu por 2-0. Acho que o Fluminense tá tranquilo nisso. Muita tranquilidade, né? Deixa eu ver, no Nabi Abichedi tem o Bragantino enfrentando o Souza da Paraíba, que eliminou o Cruzeiro, né? E foi 1-1 o jogo de ida. O jogo de ida foi 1-1 na Paraíba. O Cuiabá enfrentando o Goiás venceu o primeiro jogo em Goiás, 1-0. Isso tá indefinido. E aí tem o jogo em Cuiabá, o Cuiabá que tá muito mal no Brasileirão, né? Vitória e Botafogo. Vitória com o novo técnico. No Barradão. Carpini. Botafogo Carpini tem uma... lá do Léo Condé. O Botafogo teve uma vitória, um triunfo, por 1-0, né? 1-0 no Newton Santos. Agora vai jogar naquele lá. jogo que era o Agora início do joga trabalho do Arthur Jorge e com o Vitória tendo chance e tal. O Mateuzinho jogou muito, né? O meia. Esse Jogo encardido lá, hein? é um jogo, hein? Vasco e Fortaleza amanhã em São Januário, sem vantagem. 0-0 empate ainda. pênalti. Esse O é um Raimundo jogo. tava falando ontem assim, esse jogo é o jogo do ano e tal, que jogo Porque importantíssimo. além No de... meio dessa confusão. Pra garantir o Vasco das oitavas, né? Além disso, o Vasco ainda tem... além do ganho esportivo óbvio, né? Tem que o Pix da CBF. O Pix é Mas a gordinho. TED é gordinho. São Paulo e Águia de Marabá, né? Já venceu por 3-1 na ida. O São Paulo deve vencer aí o segundo jogo também. Palmeiras 2-1 pra cima do Botafogo de Ribeirão Preto. E tá na zona de rebaixamento da Série B também, o Botafogo. E o segundo jogo é em Ribeirão Preto. Se fizer 1-0, o Botafogo leva pros pênaltis, por exemplo. Mas acho que o jogo com o Palmeiras... Ipiranga e Atlético. O Ipiranga venceu o primeiro jogo. 2-1. E agora o Atlético vai tentar reverter na Liga Arena. Como é que tá o Ipiranga? O Ipiranga não foi afetado lá. Também tá adiado o jogo. Tá adiado, todos os... O Ipiranga é de Erechim, né? Ceará e CRB se enfrentam. O primeiro jogo foi 1-0 CRB em Alagoas, agora jogando no Castelão. Corinthians venceu o América em Natal por 2-1, enfrenta o América de Natal em casa, deve passar, né? Atlético Goianiense e Brusque. Primeiro jogo em Santa Catarina foi 1-0 para o Atlético Goianiense. E o segundo jogo agora é em Goiânia, o Atlético tem vantagem. E um jogo maneiro aqui na Arena de Pernambuco, Sport e Atlético Mineiro. Eu vi um pouco desse jogo no primeiro jogo. O primeiro jogo foi 2-0. 2-0, do né? Galo. Acho que o Galo passa, né? Tá encaminhado. É a situação de momento, portanto, da Copa do Brasil. Eu acho que o cenário pro Vasco, ele é... Por mais que esteja esse caos jurídico, administrativo em nossa SAF, associativo, enfim, eu acho que o Vasco, ele entra pra esse segundo jogo melhor do que estava no primeiro. Sim, ele conseguiu já... Era o jogo pós-Criciúma. Então, assim... Todo mundo imaginava que era um saco, ele é um saco lá. Então, assim, de lá pra cá, ele conseguiu esse empate com o Fortaleza Venceu jogando no Brasileiro, Castelão. né? Por mais que o Fortaleza tenha sido melhor no jogo, o Vasco conseguiu um excelente resultado. E aí ele sai pra jogar contra o Atlético Paranaense, joga mal, mas perde só de 1-0. E agora, aí depois ainda tem o confronto vence em casa. Volta a vencer, vence o Vitória em casa. Por mais que fosse o time que tava ali na parte de baixo da tabela, era a vitória que o Vasco precisava. Então, assim, eu acho que... o Vasco, ia ter o Flamengo e Vasco, né? O Vasco e Flamengo. Eu acho que assim, lógico, o Pacheco não vai poder treinar o time, mas já tem a primeira vez que o Vasco vai jogar sabendo que tem um novo técnico. Então, eu acho que isso é um motivador pro Vasco e eu não descarto o Vasco surpreender o que havia acontecido na semana anterior, né, no confronto anterior, que era um favoritismo gigante do Fortaleza. Eu acho que o Vasco conseguiu equilibrar o confronto, né? Pai joga. Tava vendo ontem
um corte do Dieguinho Futebolaço, que já veio aqui também, a gente já foi lá. Ele tava dizendo que ele conversou com pessoas do Vasco, da comissão técnica, e ele falou, pô, eu até me surpreendi com isso. Ele falou, cara, o Payet joga na esquerda porque ele quer. Ele se sente um ponta construtor, né? Pra jogar por ali. Então, assim, o Payet quer jogar aberto. E ele até falou assim, pô, pra mim isso é um problema, porque eu imaginava ele por dentro, ele não tem recomposição, ele não tem... Então, assim, me parece que... Não sei o que o Pacheco vai fazer, né? Mas me parece que o Vasco tem firmado ali, nesses últimos jogos, o Galdames e o Sforza. Seria Galdames, Sforza e Payet. Sim. E aí, o DVD tá meio que fixado ali na direita, tem feito jogos ali na luta, brigando e tudo mais. O Payet foi decisivo no último jogo. Foi decisivo. E aí, a ponta esquerda que fica nesse... Entra um, sai outro e tudo mais. Como é que o Vasco vai pegar pra esse jogo, né? Eu acho também que o Payet... Eu imagino também o Payet por dentro. Sim. Ele tem mais opção de passe. Ele Eu vi fica que o nosso mais bom Adson centralizado. pode ser relacionado, porque saiu lesionado no outro jogo, mas aí eu acho que pode ser relacionado. Cara, eu acho que em relação ao Payet, eu acho que o Pacheco já deve estar trabalhando nisso, que é o grande ponto de interrogação no ataque do Vasco, que é o ataque do Vasco precisa ser reforçado, isso é evidente, mas só que ele tem um jogador acima da média. Então, o grande desafio de qualquer treinador do mundo que fosse assumir o Vasco hoje é como eu posso potencializar o francês. É basicamente isso. Basicamente isso. Seguinte. As defesas do Vasco é aquela mesmo, é o João Vitor deve estar jogando, o João Vitor com... Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!